Olá, eu sou o professor Maurício Peixoto e você está no canal Aprendiz em Saúde. Hoje eu trago para você a definição de 4 palavras muito importantes no processo de aprendizagem, que são informação, conhecimento, compreensão e sabedoria. E por que trazer definições e por que isso é importante para você? É importante que você perceba que a definição ela tem algumas características e, particularmente do ponto de vista desse canal, ela pode ser entendida de uma forma muito específica e é a forma que eu trago aqui. Quando eu defino algo, eu também estou definindo uma meta. Ou seja, se eu defino o que é informação, eu estou dizendo para você que obter informação pode ser uma das suas metas de aprendizado. Mas também, além disso, ela também discrimina coisas que são parecidas. Porque, por exemplo, se você toma como meta a obter compreensão, você tem de saber qual é a diferença entre compreensão e informação para saber quando você obteve a compreensão a partir da informação ou quando você obteve só a informação. Está claro isso? Isso é muito importante que você perceba. Saber o que você está procurando, saber o que você pretende atingir, faz toda a diferença, não só nas suas ações, naquilo que você faz, como também naquele momento em que você pode chegar e dizer, sim, eu compreendi, sim, eu tenho a informação, sim, eu pude aprender aquilo que eu pretendia aprender. Esse é um primeiro ponto muito importante. Um segundo ponto também muito importante aqui é o seguinte, esses termos, informação, conhecimento, compreensão e sabedoria, são palavras tão importantes que muitas pessoas, em diferentes momentos, procuraram e criaram e construíram definições de diferentes tipos para essas palavras. De antemão, eu te digo que, em média, eu concordo com a maioria delas. Então, por que eu não trago todas elas aqui? De um lado, obviamente, pelo tempo, porque esse vídeo necessariamente precisa ser mais curto. Mas, porém, mais do que isso, eu estou procurando trazer definições que eu vou chamar de definições operacionais. O que eu quero dizer com isso? São definições em que você pode fazer alguma coisa com elas e quanto mais operacional, quanto mais imediato, quanto mais definido, melhor é. E as definições que eu estou trazendo aqui são definições que vão te ajudar fortemente no seu processo de aprendizado. Então, vamos começar com informação. Antes disso, deixa eu te dizer, quando eu falo de... Não é por acaso que eu estou falando as palavras em sequência, de informação, conhecimento, compreensão e sabedoria. Percebam que cada uma dessas palavras tem um significado e cada palavra inclui o anterior. Ou seja, o conhecimento inclui a informação, a compreensão inclui o conhecimento e a informação, e a sabedoria inclui todos esses 3 anteriores. É como se fosse uma cebola, cascas progressivamente mais abstratas, progressivamente mais complexas, mas também progressivamente mais importantes. Então, vamos começar com informação. Informação é aquilo que permite a você retirar a incerteza de uma mensagem. Por exemplo, eu viro para você e diz, olha, me traz um café. Você entendeu o que é. Mas se eu dissesse, por exemplo, em inglês, please bring me a coffee. Se você sabe inglês, você tem informação suficiente para saber do que eu quero. Se você não sabe inglês, você não sabe o que eu pedi. Então, eu estou me referindo apenas àquela informação, aquele dado que te permite entender o que está sendo dito. Entender no sentido de saber qual é a mensagem. É importante que você perceba isso. Mas note, na medida que você sabe o que diz a mensagem, isso não quer dizer necessariamente que você entenda o significado dela. O que eu quero dizer com isso? Eu digo para você que, por exemplo, a seguinte frase, olha, este livro é muito importante. Bom, se eu estou falando em português, você entende o que eu disse. Você sabe o que é livro e sabe que isso é importante. Mas como assim?
Esse livro é importante para mim, é importante para alguém? Para quem é importante? Aliás, o que significa uma coisa ser importante? Eu sou capaz de fazer muitas perguntas para conseguir entender o que está acontecendo, né? Note que até agora eu só entendi a mensagem. Próximo passo. Vamos para o conhecimento. O conhecimento implica numa interpretação. Voltando à palavra, esse livro é importante. Então, eu posso chegar e começar a pensar, bom, livros contêm ideias podem ser importantes, as coisas são importantes para determinadas pessoas, dependendo da pessoa, dependendo da informação, eu posso considerar que aquilo é importante ou não. Então, veja que eu já estou trabalhando um pouco, processando um pouco essa mensagem, este livro é importante. E mais do que isso, quando eu estou fazendo isso, eu estou interpretando, eu estou processando, mas eu estou processando do meu ponto de vista. Posso pensar e processar do ponto de vista de uma outra pessoa. Perfeito. Mas, de qualquer maneira, é um processamento da informação segundo um determinado ponto de vista. Mas note o seguinte, com tudo isso, eu ainda não fui capaz de agir. Eu não fui capaz de fazer alguma coisa em função do conhecimento que eu tenho de que aquele livro é importante. Então, ao conhecer algo, eu apenas estou preparado para agir, mas eu ainda não ajo. Ainda não estou no nível da ação. Então, como é que eu vou saber qual é a diferença entre informação e conhecimento? Tem uma maneira muito simples. Se eu entendo uma informação no sentido de que eu estou seguro daquilo que está sendo dito, eu tenho informação. Ou seja, é o momento em que houve a remoção da incerteza sobre a informação. Mas, se eu vou mais além, se eu compreendo um pouco, se eu processo um pouco a informação, eu tenho conhecimento. E eu vou saber disso se eu me sinto capaz de responder perguntas. Você nota que frequentemente na escola, quando se fala de prova de conhecimento, é quando na prova você é solicitado a responder uma série de perguntas? Em que data aconteceu isso? Quem foi o autor disso? Qual é a ideia principal do livro? Como você deve agir em tal ou qual caso? Então, sempre nas provas existem vários tipos de perguntas para os quais você procura dar a resposta correta. Ou seja, você, na medida em que responde a questões, você demonstra conhecimento. Então é simples. Removeu a incerteza, informação. Você foi capaz de responder perguntas, conhecimento. Agora vamos para compreensão, né? Da mesma forma que o conhecimento foi além da informação, a compreensão também vai além do conhecimento. Porque se no conhecimento você foi capaz de responder perguntas, porque você processou, você interpretou, aqui você, tendo esse conhecimento, é capaz de estabelecer os limites desse conhecimento. Você pode saber o que você sabe, você pode saber o que você não sabe. Até onde vai o seu conhecimento? Isso é muito importante. Você saber o quanto você sabe e o quanto falta saber é um passo muito importante no seu processo de aprendizado. E como é que você vai saber que agora você compreende? Esse é o momento crítico. A informação removeu a incerteza. No conhecimento, você pode responder perguntas. E agora, nessa terceira etapa, né, na etapa da compreensão, é você que faz as perguntas. Frente a um determinado conhecimento, você, por curiosidade, por demanda, por necessidade, você começa a construir perguntas. E o tipo de compreensão que você tem sobre um determinado conhecimento é revelado pelo tipo de pergunta que você faz. Às vezes perguntas mais abrangentes, às vezes perguntas mais profundas, às vezes perguntas que tocam num ponto essencial daquele conhecimento. Ou seja, é o momento
em que você constrói e amplia o seu conhecimento, porque você sabe o que sabe e sabe o que não sabe. E por meio das perguntas que você constrói, você avança no seu conhecimento, identificando, permitindo-se caminhar no seu processo de desenvolvimento, identificando exatamente, dentro de tudo aquilo que você não sabe, aquilo que você precisa saber. E para isso você constrói perguntas, você faz perguntas. Mas note também que neste momento você ainda não age, no sentido de tomar uma ação pertinente àquele conhecimento. Você removeu a incerteza, foi capaz de responder perguntas, construiu suas próprias perguntas, mas ainda está estático, você ainda não fez nada em relação a isso. É o momento em que a gente passa para uma segunda etapa, porque no nível da compreensão, embora já incluindo o conhecimento e a informação, você ainda não tomou nenhuma ação pertinente. O próximo passo é a sabedoria. A sabedoria é o momento da ação. Mas que ação é essa? É uma ação que eu chamo de ação correta. Mas como é que é isso? Como é que é isso de ação correta? A sabedoria ela tem dois aspectos. Tem um aspecto de preparação para a ação e tem um aspecto da ação propriamente dita. Então vamos falar um pouquinho do uso correto do conhecimento que se baseia no que você resolveu a informação, resolveu o conhecimento, resolveu a compreensão. Nós costumamos dizer que o uso correto do conhecimento ele se baseia no uso adequado dos 3 Cs: cuidado, compaixão e curiosidade. Curiosidade fica óbvio, né? Você vai agir movido pela curiosidade, ou seja, você quer saber mais sobre alguma coisa, você está curioso sobre aquele assunto. Então, estamos resolvendo isso. Outra coisa, a compaixão. A gente pode falar de uma compaixão para o ser humano, para o animal e assim por diante, mas o que nós estamos falando? De compaixão, ou seja, você sendo capaz de perceber o resultado das suas ações. Se isso vai para um bom caminho ou não. Claro que se vai para um bom caminho ou não, isso depende dos seus próprios valores, tudo bem. Mas, de qualquer maneira, você pensa nas consequências da sua ação de uma maneira adequada, de uma maneira em que você usa os seus critérios de compaixão para tomar conta disso. E por causa disso, você toma cuidado em como, quando e onde você vai fazer isso. E é exatamente a ação sábia, a ação que faz uso da sabedoria, é quando você, frente a uma situação qualquer, age corretamente, mas leve em consideração se este é o lugar correto, se esse é o tempo correto. Então, para encerrar, você já tem agora essas definições, mas eu quero chamar a atenção sobre o uso disso de forma operacional no seu processo de aprendizado. Você quer aprender. Então, a primeira coisa que você tem de se dar conta de em que nível você está nesse processo. Você já tem a informação? Sabe do que está se falando? Então está resolvido. Essa parte você já passou. Mas o que você precisa? O que você precisa? Você precisa do conhecimento, ou seja, você precisa de alguma forma ser capaz de responder perguntas sobre aquilo. Por exemplo, você vai para uma prova e essa prova exige conhecimento. Então você vai agir de uma outra maneira. Não basta, às vezes você, vamos dizer assim, é diferente quando você conhece um assunto, mas não se sente confortável em responder perguntas sobre aquilo. Quando isso acontece, é o momento em que você percebe que você sabe do que está se falando, tem informação a respeito disso, mas de alguma maneira não processou essa informação, de alguma maneira você não introjetou essa informação e, portanto, você, se questionado, não tem nada para devolver à pessoa que te questiona. Então, está no momento de você processar isso e se testar em diferentes momentos, se você é capaz de responder a pergunta sobre aquele assunto. Então perceba que você já teve, em primeiro lugar, a informação,
você já sabe a diferença de informação e conhecimento. Isso te permite agir de forma diferente. Isso te permite não só agir para obter o conhecimento, como também agir para testar se você obtém esse conhecimento. Está claro? Mas vamos pensar o seguinte, talvez a sua prova de dita teste de conhecimento não seja assim tão simples que exija apenas conhecimento. Há inclusive circunstâncias na sua prática profissional, na vida real, que não basta responder perguntas, você tem de se dirigir em determinados lugares. O conhecimento nem sempre é bastante, você tem de compreender a situação, você tem de ir mais além, você tem de descobrir se você precisa ir mais além num estudo, se você precisa ir mais além numa relação pessoal, profissional. Então você precisa atentar para aquilo que você sabe, para aquilo que não sabe. E tomar decisões se aquilo que você não sabe é importante o suficiente para você investir no aprendizado disso. Portanto, você pode e deve se perguntar se, num determinado momento do seu processo de aprendizado, você precisa compreender aquele assunto. O que não é a mesma coisa do que ter conhecimento sobre ele, como nós já vimos. E mais do que isso, quanto mais você avança no processo de conhecimento, você é solicitado a fazer coisas. Como um profissional, você executa suas ações, você tem tarefas profissionais a exercer. E nesse momento, é aquele momento em que você precisa ser sábio, você precisa agir com sabedoria, fazendo as suas ações corretas, como a gente colocou. Então, tá claro para você como é importante saber o que é cada uma dessas coisas, não confundir uma pela outra, porque você, às vezes, tem metas que não as atinge porque você entende que uma coisa é outra e a outra coisa é uma. E na medida que você sabe cada uma dessas coisas, cada uma dessas definições, então você sabe como chegar lá e também como testar para saber se você chegou onde você queria, na informação, no conhecimento, na compreensão ou na sabedoria. Isso é muito importante no seu processo de aprendizagem. Então entenda que aqui eu não estou apenas apresentando definições, mas eu estou mostrando para você que metas você pode ter no seu processo de aprendizagem e como essas metas fazem diferença no processo, te indicando um caminho ou outro dependendo daquilo que você quer obter. Então, gente, se você gostou, eu sempre digo isso nos meus vídeos, eu acho que eu atingi o meu objetivo. De alguma forma, fui capaz de te ajudar. Se você quiser continuar ligado nesse meu trabalho, ligado nessas informações, continuar recebendo informações úteis para você, se inscreva. Se inscreva no canal que você vai ser sempre avisado de novos vídeos, de novas situações. Tá? E também, se você tiver alguém que você acredite que possa se beneficiar disso, então mostra para ele, compartilhe com essa pessoa, com essas pessoas, nas suas redes sociais, com os seus familiares, parentes, o que quer que seja. Compartilhe com essas pessoas, porque eles poderão se beneficiar bastante com esse trabalho, já que você gostou, já que foi útil para você e já que você acredita que pode ser útil para eles. Tá certo? Então, por hoje é só, vamos ficar por aqui e a gente se vê num próximo vídeo. Tá? Tchau!